Dando continuidade ao nosso curso de lógica, hoje nós veremos as formas normais. Para a gente falar um pouquinho sobre formas normais, é importante recordar o conceito de equivalência lógica. De acordo com o conceito de equivalência lógica, nós sabemos que a mesma fórmula pode ser expressa de maneiras distintas, porém equivalentes. Então, um exemplo seriam essas fórmulas aqui, ó. À esquerda do símbolo de equivalência, nós temos uma implicação, e à direita nós temos a versão equivalente desta implicação. Então, nós sabemos que a fórmula da esquerda tem os mesmos valores verdade, exatamente os mesmos, que a fórmula da direita. Então, é esse conceito que a gente vai utilizar na aula de hoje para falar sobre as formas normais. O que são formas normais, então? São padronizações adotadas para a notação das fórmulas. A gente vai ver dois tipos de padronização aqui neste curso. A forma normal conjuntiva e a forma normal disjuntiva. A forma normal conjuntiva, como o nome mesmo indica, ela é uma conjunção de cláusulas. A forma normal disjuntiva, ela é uma disjunção de cláusulas duais. Então, na forma normal conjuntiva, a conjunção é o conectivo mais externo, e na forma normal disjuntiva, a disjunção é o conectivo mais externo. Nós vamos ver cada uma delas na aula de hoje. Então, dada uma fórmula na lógica proposicional, é sempre possível determinar uma fórmula equivalente que está representada tanto na forma normal conjuntiva quanto na forma normal disjuntiva. Na verdade, a gente pode até gerar versões diferentes da mesma fórmula e as duas versões estarem ambas na forma normal conjuntiva, tá? É porque elas são equivalentes também entre si. Então, o que é a forma normal conjuntiva? Vamos ver em detalhes. Eu dou mais ênfase para a forma normal conjuntiva, mas a forma normal disjuntiva nós também vemos aqui no finalzinho da aula e ela é muito parecida, tá? Então, por isso que a ênfase está sendo mais aqui na conjuntiva. Ela também é conhecida como forma clausal, tá? Porque ela é uma conjunção de cláusulas. Ela é muito usada, ela é usada no método de inferência por resolução, que é o tipo de método que usamos para mostrar a validade de argumentos, e ele é utilizado como base para lógica, para programação lógica no Prolog, tá? Então, vocês viram como demonstrar que um argumento é válido usando as regras de inferência e de equivalência. E nós veremos na próxima aula como fazer isso usando um outro método que se chama resolução. E o que é a forma normal conjuntiva, então? Ela tem dois conceitos que eu vou apresentar para vocês que formam a base dela. A forma normal conjuntiva, então, ela é uma conjunção de cláusulas e essas cláusulas são disjunções de literais. Então, vamos ver. Quem é um literal? O literal, então, ele vai ser um elemento básico da minha forma normal conjuntiva. Muito simples. O literal, ele pode ser ou positivo, quando ele for apenas um átomo, ou um literal negativo, quando ele for a negação de um átomo. Então, vejam, uma fórmula atômica do tipo P é um literal positivo, e uma fórmula atômica negada, né, do tipo não P, ele é um literal negativo. Então, os literais só poderão ser positivos quando forem átomos e negativos quando forem negações de átomos. Só isso, tá? Aí nós temos a cláusula. A cláusula é uma disjunção dos literais. Então, cada um desses L's aqui é da forma que eu mostrei para vocês. Ou é um literal positivo ou é um literal negativo. E o N aqui é o tamanho da minha cláusula. Então, nós podemos ter cláusulas unárias, por exemplo, que tem apenas um literal, e cláusula, inclusive, vazia, que não contém literais. Nesse caso, a gente vai representar nesse curso a cláusula vazia como nil. Essa palavrinha, tá? Então, as cláusulas, elas serão disjunções de literais positivos e negativos. Por exemplo, então, aqui nós temos 4 exemplos de cláusulas, e aí eu chamo bastante a atenção de vocês para esses dois primeiros, porque aqui a cláusula, ela é unária, veja, ela é só um literal positivo, aqui ela é só um literal negativo. São cláusulas unárias. Chamo a atenção porque vocês às vezes ficam pensando, a cláusula é disjunção de literal, é disjunção, disjunção, disjunção. Então, quando não tem a disjunção, você acha que não é cláusula. Mas é sim, porque ela é cláusula unária, ela é uma disjunção de apenas um literal, por isso que não tem o símbolo conectivo de disjunção aqui.
E aqui são 3 exemplos de coisas que não são cláusulas. Aqui não é, porque é uma conjunção, e a cláusula só pode ser disjunção de literais. Tá vendo? Aqui não é, por causa da conjunção. E aqui, olha, tem um outro problema além da conjunção. Esse não aqui, ele está sendo externo a uma fórmula complexa. E o não nas cláusulas, desculpa, só pode vir antes de um literal, tá? E o que é uma forma normal conjuntiva? Agora que já sabemos o que são literais e o que são cláusulas, então a forma, a gente vai dizer que uma fórmula está na forma normal conjuntiva se ela for uma conjunção de cláusulas. Ou seja, se ela for uma conjunção de disjunções de literais. E as disjunções de literais são as nossas cláusulas. Então, essa tabelinha aqui resume tudo que a gente precisa, não é? Então, resumindo aqui, o elemento básico, como se fossem os caracteres, né, as letras, tá? Então, nós temos aqui, ó, os literais, positivos e negativos. Aí nós temos a combinação desses literais, por exemplo, para formar uma palavra, que no nosso caso é uma cláusula, né? Só que esses caracteres, né, esses literais, só podem ser conectados por meio de disjunções na cláusula. E aí eu formaria uma sentença, que no nosso caso é a nossa fórmula na forma normal conjuntiva, conectando então as minhas palavras por meio de símbolos que são, nesse caso, conjunções. Então, aqui eu chamo a atenção para vocês de que essa cláusula, veja, o tamanho dela pode ser de 0 para mais. Então, na cláusula que tem tamanho 0 é a nossa cláusula vazia, chamada aqui, né, no nosso curso de nil, representada como esse nil. Nós temos a cláusula unária, né, quando ela tem apenas um literal, e nesse caso, veja, a cláusula fica sendo exatamente igual a um literal. E nós temos também as outras cláusulas maiores, né? Então, a partir de tamanho 2, né, com 2 ou mais literais, aí sim o símbolo de disjunção aparece. Na forma normal conjuntiva, algo similar, não é? A forma normal conjuntiva, ela pode ter, ó, uma ou mais cláusulas. Então, se ela tiver uma cláusula só, olha, isso daqui está na forma normal conjuntiva. Chama a atenção de vocês, porque às vezes para vocês pode ser difícil pensar, mas como está na forma normal conjuntiva se eu não tenho o símbolo de conjunção? Pode, porque nesse caso ela é uma conjunção de uma única cláusula, não é? Assim como a cláusula unária é a disjunção de um único literal, a fórmula na forma normal conjuntiva também pode ser apenas uma cláusula. Se ela tiver duas ou mais cláusulas, aí sim o conectivo de conjunção aparece. Então, o que nós temos? Um teorema que diz que toda fórmula na lógica proposicional pode ser convertida para a forma normal conjuntiva, tá? Então, toda fórmula, qualquer que seja, tem uma equivalente que está na forma normal conjuntiva, tá? Então, resumindo aqui as características da forma normal conjuntiva, nós sabemos então que a fórmula vai estar na forma normal conjuntiva se ela contiver apenas esses caracteres: e, ou, e não, e. O não, ele só vai operar em proposições atômicas, ele não tem nenhuma ação, nenhum alcance em relação ao e ou. Não tem operadores, assim, ó, de negação dupla, né? E o ou não tem alcance em relação ao e. Ou seja, o ou nunca vai ser externo em relação ao e. Então, durante as avaliações, se eu pedir para vocês para fazerem a conversão de uma fórmula qualquer para a forma normal conjuntiva, e ao final vocês me entregarem uma coisa assim, em que eu tenho uma disjunção sendo mais externa em relação a uma conjunção, a questão está toda errada, né? Porque isso não é forma normal conjuntiva, tá? Vocês não entenderam o conceito. Então, exemplos de coisas que estão na forma normal conjuntiva, aqui, um literal negativo, uma cláusula unária. Aqui também cláusulas, tá vendo? Ó, tá? E aqui eu tenho as minhas conjunções explícitas, não é? Aqui é uma conjunção de duas cláusulas unárias, né? Que são os literais positivos. E aqui eu tenho uma conjunção de uma cláusula binária e uma cláusula unária. Fórmulas que não estão na forma normal conjuntiva. Essa daqui, em que nós temos um ou externo em relação a um e interno. A implicação, que não é um conectivo válido na forma normal conjuntiva.
O não tendo alcance em relação a uma fórmula composta, e não pode, o não só pode vir exatamente antes de um átomo. E aqui novamente um e sendo mais interno em relação a um ou. É claro que para qualquer fórmula na lógica proposicional nós temos um equivalente na forma normal conjuntiva. Para essas 4, essas aqui seriam equivalentes na forma normal conjuntiva, certo? E como é que nós transformamos uma fórmula qualquer para a forma normal conjuntiva? Então, nós temos 2 métodos, via tabela verdade e via transformação algébrica. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês via tabela verdade. Nas avaliações, se eu não especificar qual é o método que eu gostaria que vocês usassem, vocês estão livres para usar qual que vocês quiserem, tá? Então, na tabela verdade, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, construir uma tabela verdade da fórmula que se deseja converter. Em seguida, procurar na tabela verdade todas as interpretações que avaliam aquela fórmula que está sendo convertida como falso. Então, a gente vai ter colunas para os átomos, colunas para as subfórmulas e coluna para a fórmula que eu quero converter. Esta coluna da fórmula que eu quero converter é que nela eu vou procurar quais são todas as interpretações nas quais ela é falsa. Em seguida, para cada uma dessas interpretações, nós vamos criar disjunção dos átomos. Então, nessa interpretação, se um átomo é avaliado como verdadeiro, nós vamos considerar a sua versão negada, tá? Se o átomo é avaliado como falso, nós vamos considerar a sua versão sem a negação. Daqui a pouco vem um exemplo para vocês, tá? Que é só o algoritmozinho. E ao final eu faço uma conjunção de todas essas disjunções geradas no passo 3. Se a fórmula for uma tautologia, então a forma normal conjuntiva equivalente é essa daqui, que eu tenho uma tautologia, né? É o P ou a sua versão negada. Então, vamos fazer a transformação via tabela verdade de uma fórmula simples, que vocês inclusive já sabem qual é a forma normal conjuntiva equivalente. Então, o primeiro passo, construir a tabela verdade para esta forma. Então, nós temos aqui as colunas para os átomos, não é? E a coluna para a fórmula que eu quero converter, tá? Então, eu tenho aqui, para esta fórmula, a gente sabe que só há uma interpretação que faz com que ela seja falsa, que é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, não é? Então, a gente vai procurar na tabela todas as interpretações que avaliam como falsa. Nesse caso, a gente viu que é só essa. Para essa interpretação, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar, então, uma disjunção dos átomos, de tal forma que, se nesta interpretação, nesta linha, o átomo é verdadeiro, então nós vamos usar a sua versão negada. E se o átomo é falso, nós vamos usar a sua versão sem a negação. Então, aqui eu vou gerar uma disjunção que é não P, porque o P está verdadeiro, ou Q. Vejam, é isso que eu vou gerar. Nesse caso, nós só temos uma interpretação que avalia essa fórmula como falsa. Então, o último passo não tem efeito aqui pra gente. Mas se tivesse mais do que uma interpretação, eu geraria as cláusulas para cada interpretação que avalia a fórmula como falsa e ao final faria uma conjunção de todas elas. Para quem não acredita, tá aqui a versão equivalente, não é, da nossa implicação. E como vocês podem ver, elas são equivalentes porque as colunas são exatamente iguais. Uma outra transformação possível, um outro método que a gente faz, porque enquanto a tabela verdade é metódico, ela também é muito trabalhosa. Tudo que envolve construir tabela verdade é trabalhoso, porque a tabela pode ficar muito grande. Então, a ideia aqui é a gente utilizar as regras de transformação, leis que a gente já viu, inclusive, para transformar, então, uma fórmula de entrada, beta, numa fórmula alfa equivalente a ela que está na forma normal conjuntiva. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Para todas as subfórmulas de beta, eu vou redefinir os meus operadores de biimplicação e de implicação. Em termos aí do ou, e, não, tá? Os símbolos que podem ocorrer na forma normal conjuntiva. Então, a implicação a gente acabou de ver, não é? Eu transformo ela numa fórmula equivalente que só tem ou e não, fazendo a negação do antecedente e um ou no consequente. A biimplicação é isso duas vezes, né? É uma implicação indo e uma implicação voltando. Então, essa transformação é a primeira que nós fazemos para já remover esses elementos aí, esses conectivos que não podem ocorrer na forma normal conjuntiva.
E aí nós vamos depois ficar aplicando essas outras fórmulas, essas outras transformações. Né? Então eu vou eliminar a dupla negação, pode ser que essa dupla negação ocorra, por exemplo, aqui, né? Quando eu converti para a versão em que tem um não antes aqui de um delta, se esse delta já era não alguma coisa, então eu vou gerar essa dupla negação, tá? Então transformo ela na versão equivalente. Vou aplicar De Morgan também, porque o não ele só pode ocorrer antes dos átomos, né, dentro dos literais negativos, então eu preciso distribuir o não, que está fora do parênteses aqui, para dentro, né? Lembrando que distribui para as duas partes da fórmula e converte o conectivo, se for disjunção para conjunção, se for conjunção para disjunção. E outra transformação também que às vezes é necessário fazer é distribuir o ou em relação ao e, porque neste caso, veja, o ou está mais externo e o e mais interno, e na forma normal conjuntiva o que pode acontecer é o contrário. Então eu distribuo toda essa parte aqui de delta O para o gama e o delta O aqui para o φ e o E fica sendo mais externo, tá? Então a fórmula final ela vai ser obtida quando eu não conseguir fazer mais nenhuma substituição possível. Então pode ser que depois de aplicar uma distributiva eu tenho que voltar à dupla negação e assim por diante, tá? Então essas transformações vão sendo feitas até que eu obtenha a fórmula na forma normal conjuntiva. Um exemplo. Vamos transformar essa fórmula aqui, que é uma biimplicação. Então, o primeiro passo, o que a gente vai fazer? Remover essa biimplicação, né? Eu aqui fiz em 2 passos. Primeiro eu decompus ela em duas implicações e depois eu converti a implicação na versão equivalente, tá? Vocês podem fazer direto, eu gosto de fazer passo a passo para não confundir. Inclusive nas demonstrações, nas soluções dos exercícios, principalmente para as avaliações, em questões como essa, que envolve escrever coisas, eu sempre peço para que vocês façam à mão, tirem uma foto e postem no AVA. E aí, ao fazer isso, escrevam na frente qual foi a ação que vocês realizaram, tá? Porque senão eu não consigo entender o processamento, o passo a passo, né? Posso até, quer dizer, me facilita para eu entender, né? Então aqui eu quebrei essa biimplicação em 2 partes, então tem uma implicação indo e uma implicação voltando, tá? Aí agora eu vou substituir essa implicação por sua versão equivalente, que é a negação do antecedente ou no consequente, certo? Fiz isso para os 2 lados. Agora o que eu preciso fazer? Eu tenho esse não mais externo a essa fórmula composta, então eu vou aplicar De Morgan aqui. Eu vou distribuir esse não para as partes aqui dessa conjunção e essa conjunção vira uma disjunção. Agora vamos verificar que desse lado eu já tenho uma cláusula. Só que desse lado eu tenho um ou sendo mais externo em relação a um e. Então eu preciso aplicar a distributiva aqui. Então eu vou distribuir esse não, p, ou para cada uma destas partes, de tal maneira que o e fique sendo mais externo. Para esse lado aqui eu não preciso fazer mais nada, tá? Que eu já tenho a conjunção com esta cláusula. Então, eu distribuindo ali, eu pego então esse não P e faço a distribuição para o Q e faço a distribuição para o R. Agora sim eu tenho uma fórmula que está na forma normal conjuntiva e é equivalente à minha fórmula original. Se vocês não acreditam, construam a tabela verdade e verifiquem que as colunas da fórmula original e da fórmula que vocês acabaram de converter, elas são exatamente iguais. Então, dada uma fórmula e na forma normal conjuntiva, o que a gente sabe? Por que a forma normal conjuntiva é tão interessante, por exemplo, no método de inferência por resolução, como nós vamos ver na próxima aula? Porque nós sabemos que como ela é uma conjunção de cláusulas, se ela é uma conjunção, cada uma das suas cláusulas, para ela ser verdadeira, cada uma das suas cláusulas também tem que ser verdade. Porque eu estou fazendo conjunção de cláusulas. Na conjunção só dá verdade se todas as partes também forem verdadeiras. Então, o que nós percebemos é que as cláusulas a ordem dessas cláusulas é irrelevante. E por isso eu posso usar a notação clausal, na qual nós escrevemos uma fórmula na forma normal conjuntiva como um conjunto de cláusulas. E conjunto, vocês já sabem, é uma coleção de elementos aí, sem repetição e sem ordem, né? Então, eu gero aqui, ó, nessa minha fórmula que está na forma normal conjuntiva,
Então ela era, na verdade, um conjunto dessas duas cláusulas, essa primeira cláusula e essa segunda cláusula. Ok? Vamos ver se vocês entenderam, né? Vamos fazer uma pausa aqui para que vocês tentem realizar a transformação dessas duas fórmulas para a forma normal conjuntiva. Podem usar o método da tabela, verdade, podem usar o método de transformação algébrica. Se quiserem, eu sugiro, usem os dois, tá certo? Daqui a pouquinho eu volto para ver como ficou.